Rapaz, eu acabei de ver um vídeo, acabei de escutar um podcast com o senhor Guilherme Paulos, um homem que eu respeito muito, da onde surgiu a história de vida de criação da CVC. A gente tem que respeitar pessoas que com muito pouco chegou a muito longe, mas a gente também tem que entender, tem que ter um pouco de empatia, como até o próprio Rafael falou, o Rafão. Não dá para você querer um palpite do dono do McDonald's sobre algo positivo do Burger King ou do hambúrguer da esquina. Não dá para você querer que o cara do Uber, é o mesmo exemplo do Rafael, incentive você a comprar carro ou usar táxi. Tenho que entender um pouquinho o lado, mas o pior não é isso. O pior é o total desconhecimento de algo que ele já vendeu. A gente tem que lembrar que o Grupo Wish já foi do Sr. Guilherme Paulos. E ele vendia timeshare. Olha que interessante. Olha que interessante. A gente tem que lembrar que o que mais me preocupou foi o total desconhecimento do assunto. Como é que um empresário tão bem sucedido, que domina o mercado de turismo brasileiro, é praticamente quase um oligopólio, não entende o que é multipropriedade. Quando ele fala que apartamentos de 40, 30 metros quadrados será dividido para 36 pessoas, ele quis colocar que as 36 pessoas estariam dentro do mesmo quarto, e por isso é um engano. Então você vê, primeiro assim, é muito feio usar a palavra pejorativa sem conhecer do assunto. Ele não conhece do assunto. Ele falou de conto do vigário. Desculpa, o senhor Paulo, eu não sou picareta, senhor Guilherme. Eu não tenho conto de vigário nenhum. Segundo, ele tem que entender. E aí ele cita algumas coisas, que Miami deu errado, que Caribe deu errado. Cara, parece que é um cara que vende tanto Caribe e não entende. Como é que deu errado? Vai lá, dá uma chegada lá em Cancún. Então, assim, é praticamente um puxa-saco do governo municipal. É um absurdo que ele fala que a prefeitura ela vai proibir, ela proibiu, né, criação de novos restaurantes. Cara, o livre comércio é o que regula. É o que regula o negócio, é o livre comércio. É o mercado. Fica tranquilo. Se tiver muito restaurante, daqui a pouco sai, porque não tem lucratividade. E vai para outra cidade. E não é a prefeitura que vai regulamentar, por quê? Porque recebe pressão dos que já chegaram antes. Os que chegaram antes tiveram benefícios, talvez fiscais, talvez de incentivos, e agora não quer que os novos tenham benefícios. Então, perceba que é um jogo de interesse muito ruim, muito feio, né? Mas assim, o que mais me incomodou ele falar que a multipropriedade é um engano, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo que tem ações trabalhistas. Eu tenho certeza que tem um monte de ação lá na CVC. Tem um monte de ação na CVC. E quantas empresas de turismo não entregaram os produtos? Não é engana? Quantas pessoas a gente tem na história que chegaram lá no aeroporto e não tinha passagem, e não tinha um hotel reservado, ou o que é pior, chegou até na cidade e não tinha hotel, não tinha o transfer. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento com essas opiniões de interesses, opiniões de ocasião. A CVC juntando ali com a prefeitura de Canela e de Gramado, sabe, assim, os caras esquecem o tanto que a multipropriedade fez bem. E aí ele cita Caldas Novas. Cara, não tem uma coisa que mais eu tenho repúdio, é citar Caldas Novas como lugar de pejorativo. Caldas Novas faz um bem pro turismo brasileiro. Vai lá, todo ano, como é que é Caldas Novas? Pega uma cidade no meio do Goiás, que tem como único atrativo água quente. O que essa cidade já fez? O que o senhor Valdo Palmerson, Magda Malfato, desculpa, Zé Araújo, o que essas pessoas fizeram pela cidade? Fizeram crescer uma cidade no meio do nada. Outras cidades também tinham potencial hidrotermal, mas Caldas sobressaiu. E aí o cara vem me falar de Caldas Novas como sendo pejorativo.
E a repórter também, eu quero saber que tipo de turista eu quero na minha cidade. Que isso? E essas pessoas, as pessoas que falam de democracia. Que tipo de turista eu quero na minha cidade? Olha, esse turista eu não quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. Deprimente o comentário. Agora, ele poderia concordar, falar, olha, eu não concordo com o modelo, eu acho que o modelo não se sustenta por causa disso, disso e disso. Mas baseado em conhecer. Agora, falar que o modelo não se sustenta porque é uma enganação imobiliária, que a outra me falar que pode parecer uma pirâmide, ela não sabe quantas empresas já construiu. Se ele mesmo está falando que o volume de hotel cresceu, é porque a multipropriedade cresceu e entregou lá. Quantas pessoas iam uma vez em Gramado, lá do norte, lá de Manaus, lá de Natal, e passaram aí 4 vezes porque tem uma multipropriedade de 4, só iria uma. E a pessoa vai me falar isso? Faz a continha de quanto que gasta para ir para Gramado, para pegar um hotel da Gramado Parques que está pronto, para o tempo da Laguito, e quanto que sai para ir para esse mesmo hotel usando uma CVC. Faz essa conta. Marca aí quem gostou, faz um comentário, cara. Você tem que chegar em todo mundo, porque não pode um empresário desse calibre falar mal de uma indústria tão potente. E a ADIT tinha que se pronunciar. Eu tô falando aqui também como presidente da Brotec. A ADIT tem que se pronunciar, a RCI tem que se pronunciar, a Interval tem que pronunciar, porque faz parte desse mercado. Lagueto, Gramado Parques, WM, Grupo Planalto, Windham, todos nós temos que sair em defesa da multipropriedade, porque não podemos sofrer ataques desse nível. Um grande abraço a todos.